Jesus vai resgatar, recuperar aquilo que sempre foi dele. E Ele vai tomar nós da mão do inimigo. Foi isso que Ele fez conosco. Eu sempre fui dele, mas o domínio sobre a minha vida estava sobre as trevas. Cristo, o resgatador. As trevas não me dominam mais. As trevas perderam as forças quando eu entendi o preço do resgate foi totalmente pago. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se... Bem, como filho do homem. Quem que é o filho do homem aqui? Quem que é? Jesus. Bem como Jesus, o filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Diga amém por isso. Mas por que era necessário que Jesus viesse? Por que era necessário que Jesus viesse nessa terra? Ele veio porque ele tinha algumas missões a cumprir vindo à terra. Guarda isso. Jesus veio a essa terra porque ele tinha algumas missões para cumprir como filho de Deus. Mas antes de entender as missões que Jesus veio cumprir, antes temos que entender uma coisa está escrito em Romanos 3:23, que diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia vai deixar bem claro quais são as condições da raça humana, toda língua, toda nação. Qual que é as condições? Pecadores, todos pecaram, todos se lambuzaram em seus pecados, não há um justo sequer, toda obra de justiça são como os trapos de imundícia. Então a nação, toda língua e nação pecaram contra Deus, toda língua e nação pecaram contra o Santo de Deus, contra Jesus Cristo. E essa é a triste condição de toda raça humana. Pecaram, erraram, e agora vem a consequência: estão separados de Deus, afastados de Deus, agora são inimigos de Deus. Então essa é a condição, ou eram as condições de toda a língua, raça e nação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras palavras, a nação se perdeu. A nação, ao desobedecer a Deus, eles se perderam. E vamos entender em cima disso qual que é a missão de Jesus. Nós sabemos que todos pecaram, todos estão separados de Deus, ou estavam separados, pecaram, erraram contra Deus, mergulharam no pecado, pecaram e pecaram. Essa é a real
triste realidade da nação. Em Mateus 18:11, olha qual que é a missão de Jesus, para que ele veio. Mateus 18:11. Porque o Filho do Homem, ele veio para salvar o que se tinha perdido. Diga amém. Olha para mim aqui. Para que Jesus veio? Agora é a missão. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. O homem estava perdido em seus próprios caminhos. Os homens estavam perdidos porque pecaram contra Deus. Qual que é a missão de Jesus? Para que ele veio? Ele veio para salvar os que se perderam. Eu sou um desses. Eu me perdi nos meus caminhos, nas minhas ideologias, nas minhas ideias. Eu sou um que estava perdido e fui encontrado por Jesus. Eu sou um que foi buscado, encontrado e salvo por Jesus. Essa palavra se cumpriu na minha vida e na sua. Estávamos perdidos. Se Jesus não viesse e nos procurasse e nos salvasse, ele veio para salvar os que se perderam, os que tinham perdido. Olha para mim aqui, amados. Sabe aquela pessoa que se desviou do caminho, que hoje está longe? Diga para ele: Jesus veio para os perdidos. Diga para o usuário de crack que Jesus veio para os perdidos. Diga para aquele homem que é homossexual que Jesus veio para os perdidos. Diga para o assassino que Jesus veio para salvar os perdidos. Eu era um perdido, você era uma perdida. Todos pecaram. Ninguém aqui pode erguer as mãos e falar: eu tenho mérito, eu nunca pequei, eu nunca menti, pastor, eu nunca traí, eu nunca pensei mal de alguém, eu nunca pequei. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então escuta isso. Jesus veio para salvar o que tinha perdido. Em outras palavras, somos nós. Ele salvou os que estavam perdidos. Ele salvou a mim e salvou a você. Então essa é a primeira missão de Jesus. A Bíblia diz que ele veio para quê? Para salvar os que se tinha perdido. Então a primeira missão de Jesus é essa. A Bíblia diz que essa geração ela é má e perversa. Essa geração ela é muito má. E quem fala isso não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia trata essa geração como má e perversa. E olha o que eu vou te falar agora. A religião fala assim: que você buscou Jesus, você encontrou Jesus. A Bíblia diz que Ele te encontrou, Ele te buscou. Nós só buscamos a Ele porque primeiro Ele nos buscou. Então, Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para salvar os piores homens da terra. Não estranhe quando você vê um traficante se convertendo, porque Jesus veio para eles. Porque tem pessoa que fala que traficante se converteu. Meu Deus, é isso mesmo. Aquele usuário de drogas, aquele assassino, aquele pedófilo, ele não merece. Escuta, Jesus veio para esses. Essa é a primeira missão de Jesus. Ele veio para salvar os perdidos. E eu sou um dos principais dos que estavam perdidos.
eu fui encontrado, eu fui salvo. Essa palavra falou comigo, porque Ele veio para salvar os que estavam perdidos, e eu sou um desses, amém? Lá em Colossenses, não abra sua Bíblia, Colossenses 1,13, diz assim, ó: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Escuta isso, Jesus veio para salvar os que tinham se perdido. Agora Jesus, Ele é o resgatador. Ele vai resgatar o homem da mão do inimigo. A Bíblia diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas. Eu estava sob o domínio das trevas. É por isso que eu fazia tudo o que eu fiz. Por isso que eu bebi, por isso que eu usei drogas, por isso eu me prostituí, porque a minha vida estava sob o domínio das trevas. Mas Jesus, o resgatador, Ele nos resgatou do domínio das trevas. E eu passei, você passou do domínio das trevas para o domínio de Deus. As trevas me dominavam e te dominavam. Nós amávamos as trevas e odiávamos a luz. Porém, o resgatador, Ele nos resgatou do domínio das trevas. E hoje, o que nós fazíamos de errado, não fizemos mais, porque não estamos mais sobre o domínio das trevas. Nós estamos sobre o domínio do Filho do seu amor. Estamos sobre o domínio de Deus Pai, do Espírito Santo de Deus. Alguns aqui fumavam, alguns pisaram em candomblé, em macumba, alguns beberam, alguns como eu usaram drogas, e todos pecaram. Porém, Jesus, o resgatador, o que Ele fez conosco? Olha isso que é milagre. Ele nos resgatou da mão do inimigo. O Senhor me tirou da mão do inimigo. O Senhor tirou você com braços fortes da mão do inimigo. Estávamos caminhando rumo ao inferno, perdidos, totalmente perdidos, mas agora encontrados, salvos, sobre o domínio de Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Cristo é o resgatador. Alguns fumavam, bebiam, hoje não fazem mais isso. Alguns traíam suas esposas, seus maridos, hoje não fazem mais isso. Isso é milagre. Isso é obra de um Jesus resgatador, que nos resgatou da mão do inimigo. Diga amém por isso. Quando eu falo de Jesus, o resgatador, eu não posso esquecer da história de Israel. O povo de Israel, os hebreus, estavam mais de 400 anos na escravidão, sobre o domínio de quem? De Faraó. O povo na escravidão, mais de 400 anos, sob o domínio de Faraó. Porém, Deus vai levantar um homem para resgatar esse povo. Deus vai levantar Moisés para resgatar o povo.
A Bíblia diz que Deus, com braços fortes, tirou o povo do Egito. Deus, com braços fortes, tirou o povo da escravidão, tirou o povo da mão do inimigo. Deus usou quem? Moisés. Então Deus também é o resgatador. Porém agora, Deus vai usar não Moisés, não Paulo, não Pedro, não Tiago, não João. Deus vai usar o teu próprio filho. Deus vai usar o teu filho unigênito para resgatar um povo que havia se perdido, resgatar um povo que se perdeu em seus pecados, perdeu a comunhão, perdeu a intimidade com Deus. Porém, Jesus agora, Ele vai resgatar o seu povo, Ele vai resgatar, tirar nós da mão do inimigo. E foi isso que Ele fez comigo e fez contigo. É por isso que Ele é Jesus Cristo, o resgatador do homem. Ele nos arrancou das mãos do nosso. E vamos lá para o Éden. O homem, a mulher, enganados pela serpente, desobedeceram a Deus. E por desobedecer a Deus, houve uma queda em toda a raça humana. Ali começou a luta para que o homem viva distante de Deus. Ali, Adão e Eva, que eram totalmente amigos de Deus, agora se tornam inimigos, agora se tornam pessoas desprezíveis. Mas, porém, por isso que Jesus veio, para buscar salvar os perdidos, para resgatar nós da mão do inimigo. É só olhar para o meu passado, você vai entender aonde estava a minha vida antes, na mão do inimigo. É só olhar para a sua vida, você vai entender que a sua vida estava na mão do inimigo. E olha hoje a obra de Cristo, olha hoje o que Ele fez através da sua morte. Ele nos resgatou da mão do inimigo, nos tirou sobre o domínio das trevas. Hoje as trevas não nos dominam mais, porque Cristo nos resgatou. Um dos sinônimos para resgatar é recuperar. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu sou de Cristo, você é de Cristo. Mesmo antes de nascer? Ou quando você confessou a Cristo, você passou a ser de Cristo? O que você acha? A Bíblia diz assim que o nosso nome está no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, mesmo antes de eu nascer, eu já era dele. Você já era dele. O seu nome já estava no livro da vida desde a fundação do mundo. Lembra a palavra? Resgatar, recuperar. Eu já era dele. Porém, na minha vida me perdi em meus pecados. Porém, na minha vida, Mateus, eu quis agradar a minha carne. Eu quis agradar o meu eu. Isso me afastou para muito longe de Deus. Mas lembre, eu sempre fui dele, mas eu estava na mão do inimigo. O inimigo tinha domínio sobre mim e sobre você. Porém agora, Jesus vai resgatar, quer dizer, vai recuperar aquilo que sempre foi dele. Você entendeu isso? Jesus vai resgatar, recuperar aquilo que sempre foi dele. E Ele vai tomar nós da mão do inimigo. Foi isso que Ele fez conosco. Eu sempre fui dele, mas o domínio sobre a minha vida estava sobre as trevas. As trevas eu amei,
O diabo era o meu amigo, porém, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele me recuperou de volta, Ele me tirou das mãos do inimigo, porque eu sou dele e ele é meu. Então entenda, meu amado, essa é a ação de resgatar. Ele vai recuperar os que são dele e estavam na mão do inimigo. Lembra o povo hebreu, um povo escolhido por Deus, sim ou não? O povo de Israel, porém estavam nas mãos de quem? Do inimigo, de Faraó. Deus agora vai resgatar, vai recuperar aquele povo para Ele, recuperar para perto dele. Foi isso que Cristo fez conosco, através do seu sacrifício. Diga amém por isso. Ele resgatou da mão do inimigo. Você é um desses que o Senhor, Ele te tirou da mão do seu arqui-inimigo. Esse é um motivo já para você se alegrar nessa noite. As trevas tinham total domínio sobre a minha vida. Jesus fez um resgate. Ele é um resgatador. Ele me transportou. Ele tirou-me da mão do inimigo e transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós lemos aqui que Jesus veio não para ser servido, mas para servir. E Ele veio para dar a vida em resgate de muitos. O que iria resgatar o homem? Como Cristo iria resgatar o homem? Como? Doando a sua própria vida. Em outras palavras, a morte de Cristo me resgatou da mão do inimigo. Cadê a alegria ouvir isso, irmão? Se eu pregasse que Ele vai te dar um carro, você ia se alegrar, será? Se eu pregasse que esse câncer ia embora, você ia se alegrar? Você não se alegra quando eu falo, você foi tirado por Deus, por resgate da mão do inimigo. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu fiz de errado, eu sei o quanto eu desagradei a Deus, mas quão bom é saber que sempre eu fui dele, e quão bom é saber que Ele me recuperou da mão do inimigo. Então, Ele veio para resgatar a muitos. E resgatar como? Como que Ele vai resgatar? Olha aqui. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Ele vai dar a vida para quê, Mateus? Para resgatar. Quer dizer, a morte de Cristo foi para resgatar. Não tem nada a ver com conta bancária, não tem nada a ver com vida financeira abençoada, nada a ver com casamento abençoado, com o marido abençoado, em ser feliz nessa terra. Tem tudo a ver com o quê? Com que o Senhor nos tirou das mãos do inimigo. Agora vamos lá, estou acabando já. Vamos olhar agora com a visão carnal. Quando alguém está em um cativeiro, eles pedem o que normalmente? Um resgate, não é? Pede um dinheiro, não é para resgatar, não é? Quando é pago esse valor, o que eles fazem normalmente? Normalmente, liberam, não é? Normalmente, tá? Eles liberam, através de um pagamento. Uma pergunta para você. Jesus, Ele pagou o resgate. Pagou como, tio? Com a própria vida.
Mas ele pagou para quem? Para Satanás, seus demônios, ou para Deus? A nossa dívida não era com demônios. A minha dívida não era com demônios, porque eu pequei contra Deus. Eu falhei contra Deus. A minha dívida imensa, incontável, era com Deus. Então Jesus me resgatou da ira de Deus. Olha só, para não fazer um nó na sua cabeça, Deus enviou Jesus para me salvar da sua própria ira. Você entendeu isso? Deus enviou Jesus para me salvar da sua própria ira. Eu vou sofrer a ira dos homens nessa vida. Eu vou sofrer a ira de pessoas, mas não iremos sofrer a ira de Deus. Tudo isso porque o resgate foi pago. O resgate foi pago. Fomos recuperados. Saímos do domínio das trevas transportados para o domínio de Deus. Então foi isso que a morte de Jesus Cristo e a ressurreição fez conosco. Então Jesus, Ele é o Salvador, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Joabe, mas também Ele é o que? O resgatador. Ninguém poderia pagar um resgate pelo homem. Jesus deu a vida por resgate de muitos, não de todos. Nesses muitos, eu estou no meio, e você também. Para terminar, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então o sangue de Cristo me resgatou das leis, me resgatou dos domínios das trevas. Eu nem pensava que eu apenas estava por um tempo sobre o domínio das trevas, mas ao ouvir que Jesus morreu numa cruz, eu entendi que o resgate para me trazer ao Pai, ao resgate para pagar a minha dívida com Deus, foi aceita por Deus. E hoje, se eu estou aqui sem cocaína no bolso, sem um cachimbo de crack comigo, sem nenhuma gota de álcool na minha boca, eu devo isso a Cristo, o resgatador, aquele que me resgatou, aquele que me tirou do domínio das trevas. Tudo isso pago, não com ouro e em prata, mas com teu precioso sangue. Eu posso dizer que o sangue de Cristo me purificou de todos os meus pecados. Eu posso dizer que o sangue de Cristo me tirou sobre o domínio das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Tudo isso eu devo à vida de Cristo, à morte de Cristo, à ressurreição de Cristo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti seja a glória, a honra e o louvor. O Senhor me tomou de volta para Ele, me tirou das mãos do inimigo. Ele é Cristo, o resgatador. As trevas não me dominam mais. As trevas perderam as forças quando eu entendi o preço do resgate foi totalmente pago.